Bom dia, né? Vamos para mais um estudo, né? Para o maior entendimento da doutrina espírita, né? Então, nós vamos fazer nossa prece de iniciação. Nós vamos agradecer essa oportunidade, né? Que isso é uma oportunidade, falar sobre espiritismo, estar aqui, né? Poder levar a mensagem do espiritismo, independente de qual credo. Não estou falando espiritismo somente como kardecismo, né? Estou falando espiritismo também como todas as doutrinas que crer na vida espiritual, né? Então vamos lá começar a nossa oração. Bons amigos presentes aqui, espíritos de luzes superiores que nos conduzem nesse trabalho, nesse estudo, esses nossos irmãos que junto vêm aqui assistir, ouvir, fazer parte desse estudo. Muito agradecido por essa oportunidade e que eu sempre possa estar em condições de ser um instrumento da espiritualidade. E sendo assim, damos por início o nosso estudo. Que assim seja e assim é. Então, meu irmão, vamos para a página 32, né? Capítulo 9. Vamos ver o que nos dizem, né? Que nos passam de mensagem, né? O movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão está em saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente. E, em caso de afirmativa, qual a origem dessa manifestação? Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem das que o médium escreve diretamente. Este gênero de manifestação, evidente para os que viram e aprofundaram o assunto, não se mostra, à primeira vista, bastante independente da vontade, para afirmar a convicção de um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com auxílio de um objeto qualquer munido de um lápis como cesta, prancheta, etc. Então, eles aqui não estão preocupados, né, em dizer, né, em falar sobre esse movimento que aconteceu dentro do espiritismo, né, da movimentação da cadeira, da mesa, do médium ouvir, da pessoa falar, escrever, né, da onde vem a origem. Eles estão agora preocupados não mais com isso, porque isso já foi confirmado, que existe uma consciência, existe um espírito por trás disso. Então a preocupação da doutrina espírita, logo que se confirmou esses fatos, né, de existir algo atrás daquelas coisas, eles mesmos já tinham dito que era o espírito, era a consciência, era um irmão que conviveram com a gente, encarnados, se desencarnaram. Eles agora precisavam saber da veracidade dessas informações, né? Se o que se passava ali, se escrevia ali, o conteúdo daquela escrita, o que tinha de verdade, né? Para ver se não iria mistificar mais pessoas. Com isso, né, eles começaram a ser mais cuidadosos com essas escritas, com essas mensagens. Começaram a analisar melhor, né, como aqui vai nos dizer. A maneira pela qual os dedos dos médios repousam sobre os objetos desafia, como atrás dissemos, a mais consumada destreza de sua parte no intervir de qualquer modo em traçar das letras. Mas admitamos que alguém dotado de maravilhosa habilidade seja isso possível e que essa alguém consiga iludir e o olhar do observador. Como explicar naturezas da resposta quando se apresentam fora do quadro da ideia e conhecimentos do médium, né? Então, olha só, a escrita, aquela pergunta que eles faziam e recebiam a resposta, né? Eles já começaram a analisar, porque estava fora do conhecimento de quem escreveu.
né? Uma pessoa que nunca falou inglês, não sabe nada de inglês, sabe nada de alemão, sabe nada de francês, escreve em francês, em alemão, inglês, né? Então isso ficou assim em análise, né? Como que essa pessoa sabe desse assunto, sabe desse parecer? Então o que foi que eles fizeram? Começaram devagarzinho a analisar, né? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, porém muitas vezes de numerosas páginas escritas com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. Sob os dedos do médium menos versado em literatura, surge de quando em quando poesias de impecável sublimidade e pureza, que os melhores poetas humanos não se designariam de subscrever. O que ainda torna mais estranho esses fatos é que ocorre por toda parte e que os médios se multiplicam ao infinito. São eles reais ou não, né? Então, essas respostas que eram dadas, ou eram escritas, né, não eram dadas só aqui não, eram dadas em outra parte do mundo. Por exemplo, uma mensagem que vinha para aqui, né, ela era dada a mesma mensagem numa Alemanha, numa França, numa Grã-Bretanha, né, numa Suécia, na Turquia, no Egito, onde quer que fosse. Então, não podia ser coisa da cabeça daquele médium, porque era a mesma resposta que era dada aqui, era dada em outro local, para se confirmar, né? Com isso, Kardec atentamente começou a pegar essas psicografias, selecionar, guardar, comparar, para depois sim divulgar. Ele tinha muito cuidado com essa parte. Ele não via, recebi a mensagem, vou divulgar. Não, não era assim não. Tinha como é que eu vou dizer? Tinha um método de fazer isso. É a mesma coisa, se você for um médico hoje, você está com uma condição enferma aí, de uma enfermidade. Você vai ao médico, o médico fala, você vai ter que ser operado porque você está isso com isso. Aí você, calma aí. Você vai a outro médico. Aí o médico fala a mesma coisa. Você vai a outro médico. Então, os três estão ok. Então, realmente, eu vou ter que ser operado. Porque você pode ir a um médico, o médico falar que você vai ser operado, o outro vai falar que você só tem que tomar um remedinho, o outro vai falar que você tem que ficar de repouso. Calma aí. Cada um fala uma coisa. Não, aí tem que desconfiar. Mas quando as mesmas pessoas falam a mesma coisa, então tem uma veracidade nisso aí. Por isso que muitas pessoas vão a casas espíritas aí, né? Conversa com o espírito, com a entidade, e a entidade fala e muitas vezes ele toma aquilo como verdade, por não conhecer a casa espírita, né? Então tem que conhecer a casa espírita, tem que saber quem é o médium que está ali. Não é... Como é que se diz? É errado isso não, ao contrário, isso é muito certo. Você não se deve acreditar em qualquer coisa assim de cara, não. Calma aí, vamos analisar, vamos dar uma paradinha aí, vamos ver se realmente é isso. Se você tiver condições, aí uma outra pessoa que também faça o mesmo trabalho para tirar coisa, mas conhecendo as casas, né? Porque você não pode ir em qualquer casa, não. Porque, como diz aqui, existe muitos médios e muitas pessoas mistificadas, muito mesmo. Nós temos pessoas dentro da casa espírita que cisma que está comunicado, que está mediunizado e começa a falar coisa da cabeça dele, que não é nem a espiritualidade que está falando, né? Então nós temos que ter bastante cuidado com isso, né? Com esse tipo de situação. Então eles estão perguntando, será se são reais ou não? Para esta pergunta só temos uma resposta: veide e observai. Não vos faltarão ocasião de fazê-los, mas sobretudo observai
observar repetidamente, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Ou seja, tem que observar repetidamente. Aí você uma pessoa, você vai a um médico, o médico fala, nada daquilo acontece. Vai outra pessoa, nada acontece. Para aí, até uma coisa errada. Tudo que esse cara fala, nada acontece, né? Isso aqui é só a nível de explicação, tá, gente? Que tem pessoas que querem descobrir até o número da Mega Sena, né? E não é assim, não. Mas eu falo assim, coisas que... Porque também, a gente precisa observar também que tem espírito também que não pode falar tudo não, gente. Tem coisas que não pode ser dita não, né? E os médicos têm que ter muito cuidado para passar a mensagem, né? Chega lá uma pessoa lá com a condição de saúde bem ruim e está numa situação que realmente não tem como se curar, não tem coisa, a pessoa, você vai morrer. Não é assim não, gente. Você tem que ter cuidado para falar, né? Até mesmo para você fazer uma apometria, uma regressão, né? Você tem que ter cuidado para passar o que aquela pessoa foi em outra vida. Porque ao invés de você melhorar a pessoa, você pode piorar. Você pode fazer a pessoa entrar em depressão. Você tem que saber se a pessoa tem condições de receber aquela notícia. Aquela pessoa saber o que ela fez em outras vidas. Porque tem baques aí que arrebenta com a pessoa. E às vezes também o médico que recebe essas informações, ele como não tem noção de tempo e espaço, às vezes fala alguma coisa do passado como se fosse hoje o presente e confunde, né? Confunde tanto ele como a pessoa, né? Às vezes a pessoa em outra vida foi egoísta, foi prepotente, arrogante e vem aquilo na memória, vem aquilo passando para o médium, aí o médium no seu entender interpreta, ele quer interpretar, ele quer passar à frente da entidade, começa a falar, você é ignorante, você é prepotente, e às vezes a pessoa não é mais. Mas, porém, eles relatam como se fosse nessa vida atual. Olha como é que a pessoa fala assim, gente, que isso? Eu ajudo tanta pessoa, faço tanto coisa boas, e agora esse cara vem falar isso, eu não tô entendendo, então quer dizer, o que eu estou fazendo nessa vida nada presta? Eu continuo ainda assim? Então, gente, para passar também as coisas, tem que ter noção, os médicos têm que estudar por causa disso. O médico, na verdade, ele tem que ser um pouco de psicólogo. Ele tem que ser um pouco de psicólogo. Ele tem que ser amigo, ele tem que ser irmão, ele tem que ser orientador. Ele não pode ficar falando qualquer coisa, não. Né? Se for falar alguma coisa para arrasar com a pessoa, é melhor ficar com a boca fechada. Como diz Chico, enche a boca de água. Né? Porque passam informações que não são reais. Né? Então, vamos continuar. Que responde a essa evidência os antagonistas? Sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão. É o que eu acabei de falar aí. Ó. Diremos primeiramente que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatões não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas por que singular coincidência esses mistificadores se achariam, acorde de um extremo a outro do mundo, para proceder do mesmo modo? Produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos em línguas diversas respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido? Como compreender-se que pessoas austeras, honradas, instruídas se prestasse a tais manejos? E com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessária a tais resultados? Porque se o médium não são instrumentos passivos indispensáveis, se eles fazem habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil e com certas posições sociais. Então ele aqui nos diz, né, que tem médios que desde criança já começa a ter o contato com o mundo espiritual e a fazer revelações, a fazer escritas, a passar mensagem, a ouvir, a ver. E ele teria que ser um charlatão bem ágil para fazer aquelas movimentações,
Uma criança que ainda não sabe muito da vida, começar a escrever poesia, escrever história, relatar fatos, coisas que vão acontecer, né? E essas crianças, eles ganham o quê? Ou esses médios honestos ganham o quê? Né? Porque o cara que vive de golpe, ele quer dinheiro. Quer dinheiro. Se não for dinheiro, ele quer que você passe um carro pro nome dele, uma casa. É esses amigos aí que fala que vai fazer um trabalho para resolver a sua vida, ou para afastar um obsessor, ou para isso ou aquilo, te cobra um dinheirão. E não é pouco dinheiro não, meu amigo. Tem casas aí que realmente abusam, né? Temos aí gurus de celebridades, né? Temos, então assim, é uma coisa absurda. Então nós devemos ter cuidado com isso, né? Diz então que se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade da testemunha é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta milhões de adeptos, só recuta entre os ignorantes? Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos, a de teres o monopólio do bom senso, e que se guardarem as conveniências e respeitarem o valor moral de seus adversários. Taxa, com desplante de ineptos, os que lhe não seguem o parecer. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que esclarecidas observaram durante muito tempo, estudar e meditar uma coisa constituirá sempre, quando não há uma prova, uma presunção, no mínimo a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempos a perder com futilidade, né? Então, meu irmão, aqui nos falas, né, que as pessoas têm que ter paciência, observar, estar atento à observância, né? Tem que analisar, tem que meditar. Quando você receber alguma coisa de algum médium, de alguma coisa, você pode ter certeza, se aquilo for veracidade, que você tiver certeza que vai acontecer, haverá sinais espirituais. Haverá sinais, com certeza, haverá, né? Vai ter sinais para te dizer, né? Por exemplo, muitas vezes acontece, você é relatado alguma coisa que vai ocorrer na sua vida, tal, e essas coisas vão aparecendo devagarzinho na sua vida, você vai montando aquele quebra-cabeça para você chegar onde você quer. Comigo aconteceu muitas vezes isso, né? Eu tive que montar o quebra-cabeça, ainda estou montando alguns quebra-cabeças, né? Porque é necessário. Aí a natureza nos dá o sinal, que muita gente pensa que vai ter algo sobrenatural, e às vezes Deus, a espiritualidade, usa o outro irmão seu para chegar onde tem que chegar. Por isso que nós temos que viver em sociedade, gente. Por isso que nós temos que viver em comunidade. Por isso nós não podemos nos isolar. Porque como que uma pessoa quer melhorar, viver no meio do mato com nada? Ele está fazendo o quê? Ele não está sendo testado, ele não está tendo raiva, ele não está tendo nada. Ali ele não tem sentimento nenhum, a não ser da solidão. Né? Mas ali, né, ele não tem aquele irmão que é orgulhoso, não tem aquele irmão que é invejoso perto dele, não tem aquele irmão que fica provocando ele, porque tudo é teste aqui. Nós passamos por teste para a gente poder voltar para o plano espiritual melhor, ok? Então, gente, a gente, né, tem que ter muito cuidado quando a gente vai se consultar com uma espiritualidade, seja ela onde for. A gente também tem que ter cuidado quando a gente vai ouvir o conselho de alguém, saber quem é aquela pessoa que está nos aconselhando.
A gente tem cuidado também de ir a um médico, tem que ter cuidado, aí é uma crença. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que observar, gente. A gente não pode entrar de peito, não. Porque muitas vezes a gente está no sofrimento e na dor, a gente se atira. E lá na frente vai ver a besteira que fez. Né? Eu sei que muitas vezes é difícil, né? Que a gente está com uma situação que precisa de uma resposta rápida e acaba deixando a emoção vencer a razão. E nós não devemos fazer isso. Né? Nós temos que analisar devagarzinho. Vai numa casa espírita, vê como é que é, fica de longe assistindo, vai lá, é consultado, conversa, vai vendo, procura saber como é que é aquele. Porque tem pessoas que dão conselho, mas ele não faz aquilo na vida dele. Né? Mas, se o conselho for bom, siga o conselho e não siga ele. Né? E tem muita gente que segue vamos dizer assim, a pessoa que está lá na frente, né? Se for um padre, se for um pastor, se for um pai de santo, se ele saiu da casa, eu também saio. Não, não é assim não, gente. Você está ali por causa daquela pessoa ou está ali por causa da doutrina, do fundamento, da sua religiosidade? Então vamos analisar o que vocês estão fazendo ali. Vocês foram procurar o que ali? O que? Né? Vocês foram procurar bens materiais, bens espirituais? O que vocês foram procurar? Foram procurar uma resposta? Né? Então vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecendo mais essa oportunidade, né? Que é muito bom, né? Estar aqui estudando. E essa oportunidade que a espiritualidade está me dando de criar essa coragem de vir aqui falar. Que é difícil falar, muito difícil. Mesmo estando aqui sozinho, sozinho entre aspas, né? Que eu estou acompanhado, mas é difícil. Mas vamos lá. Bom Espírito presente aqui, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse estudo, por mais esta oportunidade. Obrigado e que eu possa ser esse instrumento, ser digno de estar podendo passar isso. E eu só tenho a agradecer. Que oremos por todos aqueles que precisam de uma ajuda nesse momento, que precisam de uma palavra, precisa de um consolo. Muito obrigado, meus irmãos. E damos como término esse estudo de hoje. Que assim seja e assim é.